Não queira voltar ao lugar em que Deus te tirou. Não queira voltar para o Egito. Quando Deus te tira de um lugar, Ele não quer que você volte para lá. Mas mesmo que você acredite que caso você volte para lá, seria melhor, porque seria mais fácil. E você não teria que passar por tantas lutas ou ter que passar por tantas provações como talvez você esteja passando. A gente tem sempre que lembrar do que aconteceu com os israelitas, porque eles começaram a perder sua fé. E eles ficaram com medo, porque eles acreditavam que Deus não poderia derrotar seus inimigos. E em Números, capítulo 14, versículo 2 adiante diz: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: Se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos no deserto, é porque nos traz o Senhor essa terra para que caímos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E a falta de fé desse povo foi tão grande que foi se espalhando como um vírus. Cada vez mais os israelitas acabaram se esquecendo do que Deus tinha feito por eles. Eles se esqueceram de que Deus tirou eles do Egito, de que Deus fez todos aqueles milagres, e por um momento, por uma coisa assim que para Deus não seria nada, eles desacreditaram de Deus. Eles perderam a fé. E quando você acredita que Deus não é capaz de fazer uma coisa, você começa a ter medo porque você acredita que não é possível que aquilo aconteça, sendo que Deus é um Deus do impossível. A gente não pode duvidar dele. Os israelitas aqui nesse momento desacreditaram que Deus poderia derrotar seus inimigos. E eu fico assim pensando como que eles esqueceram de tudo isso. Deus abriu o mar para eles. Deus jogou um monte de praga no Egito, um monte de coisa aconteceu. E Deus já tinha feito tantas coisas por eles. Eu fico me questionando como que eles esqueceram. E veio o pensamento, será que nós também não estamos esquecendo das coisas? Será que a gente não está esquecendo de tudo que Deus já fez na nossa vida? De todo o milagre, de todas as coisas boas que Ele já fez, dos lugares que Ele já tirou a gente? Será que a gente não está querendo voltar para o Egito? Será que a gente não quer voltar para lugares que Deus tirou a gente? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu acredito que se Ele te tirou de um lugar, se Ele está permitindo que você talvez passe por uma coisa difícil, ou talvez você esteja em um momento que você desacredite de que as coisas possam dar certo, acreditem, vocês têm um Deus que é fiel. E Ele não vai abandonar a gente porque Ele não consegue fazer uma coisa. Isso não é verdade, porque Deus pode fazer todas as coisas. O problema é que a nossa cabeça, os nossos pensamentos são limitados e a gente não consegue, sabe, a gente não consegue nem imaginar que Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer uma coisa em 1 minuto, em 1 segundo, sabe? Pode mudar totalmente a vida de uma pessoa em segundos. Então a gente acaba esquecendo disso porque no nosso mundo hoje em dia a gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar e a gente não sabe confiar em Deus. E nós acabamos perdendo a fé porque a gente acredita que as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida não vai acontecer. A gente acaba querendo voltar a lugares que Deus nos tirou porque a gente pensa, lá era melhor, lá eu não estava passando por tanta provação, lá eu não estava passando por tantas coisas em minha vida. Você começa a acreditar que naquele lugar que Deus te tirou seria melhor. Quanto mais a gente murmura, menos a gente consegue o que a gente quer, porque a gente acaba só pensando no que a gente não tem, no que falta. Quando eu leio isso aqui, eu só fico pensando como eles esqueceram, como a gente esquece tudo que Deus já fez na nossa vida. Essa é a passagem que eu trago hoje para vocês. Não se esqueçam do que Deus fez por vocês, não queiram voltar ao Egito. Que a gente tire isso da cabeça, que a gente sempre lembre que os planos de Deus são melhores que o nosso. E as provações vão acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, não é só você que está passando, todo mundo tem que passar por provações quando a gente faz uma coisa que é totalmente diferente do que as pessoas esperam. Então a gente tem que permanecer firme, a gente tem que continuar orando a Deus, sempre buscando a Ele, sempre conversando com Ele, porque Ele sabe o que é melhor pra gente e nós não sabemos. Então tenham cuidado e não murmurem, tentem ao máximo não murmurar, porque Deus não se agrada com isso, Ele não gosta de murmurações. Então lembre-se da palavra de hoje, guardem ela em seu coração e não perca essa palavra. Deus não quer que você volte para o Egito, Deus não quer que você volte para lugares em que Ele te tirou. Apenas tenha fé e confie nele e não seja como os israelitas que simplesmente desacreditaram em Deus e começaram a reclamar de tudo. E esqueceram do que Deus já tinha feito por eles. E cuidado para que preocupações e medos não dominem a sua mente, para que você não seja corrompido pelos seus pensamentos, porque quanto mais a gente vai pensando em tudo que pode dar errado, a gente começa a desacreditar e perder a fé.